Sejam bem-vindos a mais um 3Eng Podcast. Tudo bom, gente? Estamos aqui novamente com o meu amigo Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo certo, Guilherme? Boa noite. Boa noite. E a convidada de hoje é a engenheira Tainã Stephanie. Tudo bom, Tainã? Oi, pessoal. Boa noite. Então, a Tainã, ela é formada em engenharia civil na UFSC, mas ela tem uma peculiaridade que ela também fez uma parte do curso de engenharia sanitária e ambiental. Então, ela percorreu os dois caminhos ali. Então, a gente vai falar bastante sobre essa questão. Antes de nós começarmos o vídeo, já quero lembrar para vocês de deixarem os recados. Deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e se quiserem perguntar alguma coisa para a gente ou para a própria Tainã, mande um comentário aqui embaixo que a gente tenta encaminhar para ela se for necessário. Tá bom? Mas sem enrolar, né? Vamos começar com as perguntas. Primeiro, seja bem-vinda novamente, Tainã, tudo bom? É muito bom te ver aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite e a lembrança. Antes de a gente falar da tua trajetória, que a gente sempre começa uma ordem cronológica, a gente geralmente pergunta assim, o que tu tá fazendo no momento? Tá exercendo atividade de engenharia civil? Tu tá trabalhando numa empresa? É funcionária pública? É Uber? Qualquer coisa assim. Que profissão é Uber? Então, hoje eu trabalho junto com meu irmão na empresa que era do meu pai, né? Que o meu pai fundou em 1986. Então, a gente trabalha no ramo de aquecimento e energia solar, né? A gente, desde 1986, trabalhava com aquecimento solar. E aí, agora, mais recentemente, a gente está trabalhando também com a geração de energia solar, né? Então, a gente atende aqui em Florianópolis, né? Desde a abertura. Trabalhávamos primeiro com fabricação também dos equipamentos, depois a gente passou a só revenda e instalação, que é como a gente segue até hoje, né? Então, a gente trabalha tanto com empreendimentos de residencial unifamiliar, né, de pequeno porte, médio porte, até empreendimentos de grande porte, né, de prédios, hospitais, nessa linha. Entendi. Nossa, eu achei bem parecido, assim, porque tu começou na engenharia sanitária, né? Depois foi para engenharia civil, mas tá trabalhando ali com aquecimento. Com hidráulica. Com bastante parte ali da sanitária, né? É isso que eu falei antes da gente começar, né? São as oportunidades que surgem, às vezes a gente acha que vai para um lado, depois acaba voltando um pouco, indo para o outro, né? Enfim. Mas então tu já sabia que a empresa do teu pai atuava com nessa área, e aí por isso que tu foi para engenharia sanitária, quando tu escolheu lá no vestibular? Na verdade, assim, quando eu escolhi no vestibular, eu queria fazer arquitetura até, até o segundo ano ali do segundo grau. E aí depois eu comecei a olhar e eu vi que eu não queria mais fazer arquitetura. E aí eu tinha um leque grande de opções em áreas diferentes. Eu até cheguei a pensar em fazer jornalismo, né? Porque eu gostava muito de futebol e tal, acompanhava e tal. Então eu tinha pensado em jornalismo, pensava fazer uma coisa ou outra. E aí, entre as coisas que apareceram ali, o meu pai falou assim, tem uns amigos meus que falaram que engenharia sanitária vai ser a engenharia do futuro e tal, não sei o quê. E eu peguei e fui lá e olhei. Tinha um monte de coisa de hidráulica, achei legal e tal, e eu coloquei. Então foi uma coisa muito pensada, né? Claro que teve uma certa influência também, que naquela mesma, no meu terceiro ano, teve um projeto, alguma coisa assim do colégio, que era mais na parte ambiental, assim, de resíduos e tal, e eu participei bastante até. Então talvez isso tenha influenciado um pouco também. Mas, assim, eu prestei para engenharia sanitária na UFSC e prestei para agronomia na UDESC. Porque até o vestibular da UDESC eu ainda não tinha, assim, certeza do que eu queria fazer. Aí eu falei assim, vou botar um curso que eu acho que se eu passar eu vou fazer, porque eu vou gostar e tal. Sei lá, agronomia, fazenda. Chegou a passar em agronomia? Passei. Agronomia, pelo menos na época que eu fiz, a nota de corte era bem mais baixa do que da sanitária. Eu passei em primeiro para agronomia também. E tu falou ali que tu acabou desistindo de fazer arquitetura, tu lembra qual foi o motivo, assim? Eu não lembro muito bem por que era, mas eu acho que
que a parte da arquitetura que era muito... Eu gosto de arquitetura até hoje, assim, só que eu não sei se a parte de ficar desenhando para o cliente, atendendo os gostos do cliente, não era uma coisa que eu... Sabe, Sim. Não era muito a minha praia. É uma área criativa, mas tu nunca tem 100% de liberdade para criar, né? Exatamente. Aí não necessariamente o que o cliente... O que tu propõe, o cliente gosta, e às vezes... E eu vejo isso, assim, o trabalho dos arquitetos, design de interiores também. Puta, o cara às vezes faz um monte de coisa, daí tu vai lá, eu não gostei disso aqui, eu não gostei disso aqui. Ótimo ser cliente, mas gente, eu não sei. Olha, admiro quem faz, mas é um trabalho que não acho, eu achei que não era para mim, assim, sabe? Sim, e o bom que tu conseguiu entender e visualizar isso antes, né? Então... eu assim, com certeza eu teria odiado fazer a faculdade de arquitetura. Não, nada contra quem faça nada, mas eu não pelo menos da experiência que eu tive em algumas matérias de arquitetura ali na UFSC, principalmente, eu não seria um curso, não teria me agradado, provavelmente eu teria trocado. Uhum. Não que tu não tenha trocado também, né, gente? Eu troquei, mas acho que eu teria trocado antes, eu teria trocado mais cedo ainda. E o Guilherme comentou que tu passou em primeiro lá na engenharia sanitária e ambiental, né? Em primeiro? Passei em primeiro. Como é que tu descobriu, assim, quando tu passou no vestibular? Não que tu ficou em primeiro, mas como é que foi a sensação? Tu estava em casa, olhando na internet, ou tu foi aquela pessoa que pediu no escritório, eu estava no escritório do meu pai, né? Porque o escritório ainda era em outro lugar ainda, eu estava no escritório. Aí fui mexer no computador lá, daí para ver se a gente tinha passado, né? Que eu tenho um irmão gêmeo. Meu irmão fez administração na UDESC. E aí fui ver lá se a gente tinha passado e tal, porque eu já tinha recebido o resultado da UDESC que já tinha saído, né? Da UFSC, só que não tinha saído. Aí eu tava no escritório, comecei a ver lá com meu irmão, vi minha nota, depois só que eu fui ver que eu tinha passado em primeiro. pra ver, assim. Mas eu tinha, na época, assim, não tinha muita dúvida que eu iria passar, né? Não sabia que eu iria passar em primeiro, mas pelo que eu tinha visto já das respostas, já tinha, assim, uma noção de que eu ia passar. Eu estudei bastante também. Na verdade, não é que eu estudei bastante, mas é que eu sempre fui estudiosa, assim. Como é que foi a tua preparação? Tu fez cursinho ou tu já passou de primeira? Não, eu estudava no Catarinense, né? E eu achava que a quantidade de aulas que tinha já era suficiente para fazer cursinho. Tinha muita aula, cara. Aí, quando ia pro terceirão, ficava uma aula a mais de manhã, né? Aí tinham 2 ou 3 tardes que tinha aula à tarde. E aí tinha aula sábado de manhã também. Eu achava que aquilo já era suficiente. Não, mas tinha vários colegas meus, vários amigos que faziam, frequentavam todas as aulas e ainda faziam um cursinho. Eu achava que era um pouco demais, cara. Porque eu estudava assim, fora, entendeu? Mas eu achava um pouco demais. E eles tinham também uma dinâmica que eu achava interessante. Vou fazer propaganda do colégio agora. Mas a gente tinha prova acho que era toda segunda e quarta, ou toda segunda e quinta, uma coisa assim. Então, se tu só estudasse para as provas, tu já estava sempre estudando, entendeu? Sim. Então, No meu terceirão também, era prova toda semana. E tinha semana que eram 2 provas. Não tinha assim, não tinha uma maratona cheia de prova, mas como tu tinha prova direto, tu era obrigado a ficar sempre repassando aquele conteúdo. Então... ele simulava a prova da UFSC na época, porque eles faziam, por exemplo, eram 3 dias na época, português, inglês e redação era uma semana, daí depois era matemática, biologia e geografia, e daí na outra era história, química e física. Então eles faziam exatamente as mesmas ordens da UFSC. Só que isso foi no longínquo ano 2008. Agora mudou toda a ordem. Não é nenhuma propaganda do colégio, porque hoje em dia deve ser bem diferente já. Inclusive, a gente entrevistou o coordenador do... Mas eu acho também, assim, que às vezes é uma coisa assim mais, uma visão de agora, assim, né? Não tanto da época. Na época, acho que eu não pensava muito. Pensava um pouco, mas não muito nisso. Mas eu acho que às vezes aquela noia muito grande de estudar ou preencher toda a tua semana, manhã e tarde, com um cursinho e com aulas, nem sempre é muito bom, porque daí a tua cabeça acaba não descansando, também não absorvendo certos conteúdos, né? A gente precisa de um certo equilíbrio, né? E
E a parte do cursinho também, de estudar num colégio, eu acho que é importante, porque, querendo ou não, é o último ano que você tem de colégio, né? De estrutura de colégio. Então, bom, se depois tiver que fazer um cursinho, tudo bem, mas eu acho que tem que balancear as duas coisas, assim, porque o último ano de colégio é legal ter aquela vivência, assim, de colégio mesmo, dos colegas de sala, gincana, essas coisas assim. Que depois a não última tem. vez, né? A última vez, exato. Como é que foi a entrada na faculdade? Mudou muito esse clima? Como é que tu sentiu o impacto de entrar primeiro na engenharia ambiental? Eu acho que, na verdade, tu lembra de qual é que era o nosso primeiro grupinho da sanitária? Eu estudei com ela, eu entrei com ela. O Gui estudou comigo. E no primeiro grupinho que a gente teve da sanitária, a gente fazia parte, assim, do mesmo grupinho e eram pessoas muito diferentes, assim. Depois o grupinho foi se formando de forma diferente. Mas eu acho que foi legal. Para mim, foi uma coisa que mudou também, porque eu sempre estudei junto com o meu irmão, na mesma sala, assim, sabe? Então, foi a primeira vez que a gente estudou separado, porque daí eu separado, porque não era só curso diferente, mas eram em faculdades, em universidades diferentes, né? Ele fazia o desk e eu estava na UFSC. Mas o clima ali, pelo menos no grupo que a gente entrou, foi bem legal, assim. Eu acho que deu de fazer amizades. Já foi uma sensação um pouco diferente que eu tive depois entrando na civil. Porque na civil, quando eu entrei na civil, quando eu entrei na sanitária, eu fazia as matérias, a gente fazia tudo certinho, tudo juntinho, né? Então, nas primeiras fases, né? Então, deu para ficar assim com o mesmo grupo. Quando eu entrei na civil, aí eu validei as matérias da sanitária e aí o meu currículo ficou uma bagunça, assim. Não que eu não tenha feito amigos ou bons colegas, fiz, mas era uma coisa mais pontual, né? Tipo, um amigo aqui, um amigo ali. Não conseguia fazer um grupo como a gente tinha na sanitária, de estudar junto, de fazer as coisas juntos, assim. E o fato de tu ter... Opa, pode falar, Rodrigo. Não, o fato de tu ter entrado na sanitária passando em primeiro, assim, mudou alguma coisa? Ou tu lembra de alguma... não sei, teve alguma comemoração especial? Teve a família ficava falando muito? Não, na verdade não, assim, não teve nada, assim, sabe, meus pais ficaram orgulhosos e tal, mas só. Não teve muita coisa. O importante é passar, né, entrar. Sim, e... Claro, a gente fica feliz, né, mas sei lá, é só uma posição também. Depois que tu tá ali dentro, as coisas não tem, assim, né? É como tirar 10 numa matéria, não te garante. É bom, tu fica feliz, mas também não vai te garantir muitas coisas, né? Sim. E com relação à dificuldade do curso, tu estudou no colégio particular, tu achou que aumentou muito o nível, assim, quais são as principais dificuldades que tu achou no início do curso com relação às disciplinas? Não, eu, assim, bem próximo ao que todo mundo acha, né, que cálculo era o mais difícil, porque tinha também mais coisas diferentes. Mas eu não achei, principalmente ali nas primeiras fases, o nível não era uma coisa assim tão absurda. Fora cálculo B, né, que a gente fez com o Marcelo. Fora cálculo B que a gente fez com o Marcelo. O resto era tranquilo ali. As físicas, por exemplo, era uma coisa que, para mim, a física 1 mesmo era coisa que a gente já tinha visto a maior parte, né, no ensino médio, então achei tranquilo. E... o cálculo também. Agora, eu entendo que se às vezes a pessoa vem do ensino médio um pouco fraco, é complicado porque quando tu chega em cálculo ou chega até na física, ele já parte que tu tem algumas premissas ali que você já tem, né? Que você já estudou. Uhum. Então... Tu pegou alguma bolsa quando tu fez sanitária, alguma monitoria, alguma coisa? Ou tu só fez as disciplinas? Não, na sanitária não. Quer dizer, no final, depois que a gente fez materiais de construção civil, aí eu peguei a bolsa e eu estava fazendo sanitária, mas a bolsa era do laboratório da civil já, né? Então, na sanitária, eu acho que eu não cheguei a pegar bolsa nenhuma. Foi essa bolsa que te fez decidir trocar de curso ou tu já foi às disciplinas, assim, que tava te desanimando? Na verdade, eu estava na dúvida já, desde ali das primeiras fases ali, a partir da segunda fase, eu já fiquei um pouco em dúvida em relação a continuar na sanitária e tal. Mas tem aquela que todo mundo falava assim, né?
Não, fica, porque na quinta fase vai ficar legal. Aí, putz, até a quinta fase, tu ficar até a quinta fase, mas aí eu cheguei na dita quinta fase e falei assim, putz, não ficou legal. Aí foi na quinta fase que a gente fez a disciplina que era materiais da construção civil, né? Que era com a professora Janaíde, e aí depois ela acabou me oferecendo uma bolsa, e aí eu comecei a fazer a bolsa e comecei a estudar para o cursinho também. Aí eu comecei a fazer cursinho. Então eu fiz eu fui até a sexta, eu acho, na sanitária, se não me engano. Então eu fiz... Essa até a sexta fase, só que na sexta fase tu só fazia hidráulica e hidrologia. Daí isso. Aí eu fiz hidráulica e hidrologia, que eram as matérias que eu podia validar na civil, e aí puxei umas matérias da civil, daí fiz uma lá que era de transportes, aí fiz hidrogeologia, que era optativa da civil também, com o professor Henry, né? É Henry, né? Sim. Certo. E aí puxei umas matérias. Eu sei que eu fiquei com mais 5 matérias, e aí a bolsa e o cursinho. No final do ano eu queria morrer. Ai. Mas foi uma fase, assim, né? Passou, foi tu passou no vestibular em primeiro para civil também? Não passei em primeiro, Mas passasse para a primeira ou para a segunda fase? Passei para a primeira fase. Passei para a primeira fase mas assim, foi tenso. Porque daí eu não fiz nada, assim, eu não tinha lido os livros, eu não tinha feito simulado nenhum. Então, nossa, teve coisa que eu estourei o tempo, até hoje não sei como eu passei. Tu acha que ter feito todos os cálculos e todas as físicas te ajudou muito no vestibular? Não. Não? Não. Porque eu já vi questão que dá para resolver por derivada, por exemplo. Não, mas não, Gui, eu acho que não me ajudou muito. Física pode ser, né? Agora os cálculos não, porque pelo menos no vestibular que eu fiz, caiu bastante coisa de... Acho que é aquelas teoria de conjuntos, coisa de estatística, e que eu nunca fui boa. Eu nunca fui boa nessas coisas. O cara tem não sei quantas canetas vermelhas na gaveta e ele vai pegar uma azul. Combinatória. Não. Essas coisas assim, nunca fui boa nisso, nunca fui boa. E aí não lembrava, também não tinha estudado. É só isso que cai em concurso público. Sim, e no vestibular caiu, cara, o vestibular caiu só isso. Eu falei assim, meu Deus. Assim, mas eu fui melhor no vestibular que eu fiz para engenharia civil e matemática do que no vestibular que eu fiz para sanitária. O vestibular que eu fiz na sanitária eu tirei, sério, eu tirei em primeiro, tá? Eu tirei em primeiro para sanitária, mas eu acho que eu tirei, tipo assim, uns 4 em matemática, eu não tirei mais que isso. Mas eu mandei bem nas outras coisas, fora a redação também fui mal. Entendi. E daí tu tava com a bolsa em materiais de construção. Antes de eu perguntar o que tu pesquisava na bolsa, tu continuou com a bolsa depois que entrou na civil? Foi fácil fazer essa transição? Eu continuei, mas eu não... A bolsa já era da civil, né? Mas eu não... eu acho que tive que mudar uma coisinha de matrícula, um negócio assim, mas eu acho que foi tranquilo. Acho que até que foi, acho que foi a professora que fez. Não lembro de ter tido dificuldade. E o que tu pesquisava pra gente falar, pra ver se interessa pra quem quer fazer civil aí? Então, eu estava no Laboratório Valores da professora Janaíde e eles trabalham bastante na linha de incorporação de resíduos. Trabalham bastante com argamassa e bastante na linha de incorporação de resíduos. Então, eu trabalhava com incorporação de resíduos da construção civil. Basicamente, são resíduos de demolição, assim, né? Tijolo ou argamassa, essas coisas. E a incorporação desses resíduos em argamassa. E aí a gente estudava ali uma propriedade que seria relativa à cura interna. Se, por acaso, você colocar o resíduo, assim, sendo bem didática, se por acaso você colocar o resíduo pré-molhado dentro da tua argamassa, se ele, em idades tardias, liberaria essa água para a argamassa, propiciando a hidratação do cimento e aumentando a resistência em idades mais tardias e também auxiliando no encapsulamento de metais pesados. Então, basicamente, era isso. E aí a gente fazia isso, tentava verificar, né,
essa liberação de água através de um método não destrutivo, que não é muito utilizado ainda, né? Então, era a pesquisa dela ia em duas linhas, né? Tanto na parte do resíduo, como na parte de tu entender melhor o método, né? De entender melhor o que você podia tirar do método, que era o método de impedância elétrica. Eu dava choque em argamassa, basicamente. A gente colocava a argamassa, assim... a gente colocava a argamassa dentro de um circuito, assim, e fazia passar corrente por ela, e aí gerava um gráfico, e com aquilo a gente tirava algumas informações. Era bem, bem interessante, mas assim, bem, bem complexo. Tem um vídeo meu no YouTube sobre isso. Teve uma vez que a gente teve que gravar um vídeo, porque daí ganhava um iPhone, um negócio assim, e aí eu gravei um vídeo, mas não ganhei o iPhone. Mas o que vocês conseguiram chegar a algumas conclusões que foram aplicadas? Então, agora deixa eu ter que lembrar dos meus resultados, né? Eu cheguei a algumas coisas, até essa pesquisa, por causa dessa pesquisa, eu ganhei um prêmio lá da Semana Brasileira de Iniciação Científica, né? Daí a gente foi para Porto Seguro e tal, apresentou os nossos resultados lá. Só que, claro, eu tinha algumas amostras, e para eu chegar num resultado e dizer assim, não, realmente a gente consegue enxergar coisas diferentes, eu teria que ter ampliado aquele meu resultado, que foi uma coisa que eu acabei não fazendo, né? Tipo, testado mais amostras. Mas sim, a gente conseguiu chegar pelos gráficos de que você tinha realmente um fenômeno diferente ocorrendo na hidratação, ali mais tardiamente, né? Mas assim, eu vou ser bem sincero, eu não tenho assim frescos os resultados na minha cabeça, assim, na minha memória, para te dizer bem certinho o que foi, que faz tempo já. Mas nesse vídeo do YouTube que tem os resultados, vocês mostram o resultado lá? Ele está mostrando ali como é que se dá o fenômeno da impedância, porque, na verdade, assim, é que a gente gerava um gráfico que tinha dois eixos, né, o eixo real e o eixo imaginário, e aí, dependendo do gráfico, tu conseguia calcular a capacitância e aí, dependendo desse resultado da capacitância, tu conseguia ver se tinha água no interior da tua amostra. A ideia era mais ou menos essa, que estava no meu artigo, acho que foi mais ou menos isso, eu não lembro muito bem. E aí o que a gente comparava, né, o que a gente tinha de capacitividade para as amostras com resíduo, para as amostras sem resíduo, né? Uhum. Tem alguma coisa de resultado disso nos artigos publicados pelo Valores também dos outros pesquisadores, né? Que tinham um número maior de amostras e tal. Claro. Pode falar, Rodrigo. Não, eu ia perguntar ali se, entrando ali na civil, se tu realmente obteve esse interesse ali que tu não teve na sanitária, assim, né? Não é o interesse, eu gostava mais das matérias da civil. Das matérias ali dos materiais, mas não tanto da parte estrutural, mas mais da parte química, físico-química dessas matérias, eu gostava bastante, e da parte de solos, eu sempre gostei bastante da parte de solos, tanto que a matéria da sanitária que eu mais gostei foi hidrogeologia, era muito legal. Né, tipo, fazer aqueles cálculos de percolação, aí o Henry mostrava pra gente o software lá da Petrobras, que fazia aqueles cálculos de contaminação, pluma, essas coisas assim, então essa foi uma parte que eu gostei muito. Aliás, eu fiquei tentada a ficar na sanitária e fazer alguma coisa no laboratório dele, né, naquele final, mas aí eu acabei mudando. Daí tu entrou na engenharia civil, e tu falasse que, claro, que tu não conseguiu fazer muitas turmas. Tu validou muitas matérias, assim, quando tu entrou, tu sabia mais ou menos quanto tempo precisaria para se formar? Eu não sabia porque era meio difícil de encaixar, né? E tinha algumas matérias que me trancavam, né? Então, teve uma coisa que eu dei muita sorte, porque na civil, eles tinham física... Era física teórica B, física teórica A, uma coisa assim. E que daí eu não conseguia validar com a nossa física 3. Eu já tinha feito física 3. E aí, no ano que eu entrei, eles mudaram o currículo e eu consegui validar.
Ah, tá. Então, mas eu validei bastante coisa mesmo, assim. Bastante coisa. Os cálculos, aquela parte que é toda igual, né? As físicas, daí consegui validar também. Mas, claro, tinha algumas matérias que, principalmente ali da parte de estruturas, que aí acabou me atrasando um pouquinho. Teve matéria que eu preferi não validar. Por exemplo, materiais da construção civil, a sanitária tem um só, né? Uhum. E a civil tem materiais da construção civil 1 e materiais da construção civil 2. E eu achei, como eu estava trabalhando na área de materiais da construção civil, eu achei que eu tinha que refazer a matéria, né, para ver mais aprofundado. Foi bom, assim, não foi... Talvez eu podia ter lido, pegou o currículo e estudado por mim, talvez tivesse sido melhor, mas eu não ia fazer isso, então ter refeito as matérias foi bom. A gente tem que se conhecer também, né? Vamos saber que não vai fazer, não vou pegar e sentar e estudar sozinho, então. Ai. E depois dessa bolsa no laboratório, tu pegou alguma outra bolsa? Depois eu saí do laboratório, aí eu fui trabalhar na empresa de um colega, mas aí não fiquei assim uma semana, daí eu não senti muita firmeza, saí e aí comecei a dar monitoria de topografia. Acho que foi isso, ou foi ao contrário. Aí eu dei monitoria de topografia, eu acho que um semestre, eu dei monitoria de topografia. Dar monitoria de topografia era muito legal, era bem divertido. Era naquelas aulas no campo, assim, fora? As aulas de campo lá com o Salve. Teodolito. Sim, era legal. E aí depois eu trabalhei um pouquinho no grupo do Cláudio, com a parte de SIG, mas fiquei pouco tempo, fiquei só 6 meses. E acho que daí depois disso eu já estava me encaminhando já para o final do curso. E aí tem um negócio interessante também. Daí no final do curso, a gente recebeu um e-mail da Unigo. Eles mandaram um e-mail via universidade, né? Mandaram um e-mail dessa Unigo, que é uma empresa que ela faz intercâmbio só entre Brasil e República Tcheca. Ela é fundada por uma brasileira e um tcheco, eles casaram, se conheceram, casaram, e eles fundaram essa empresa. Eles fazem intercâmbio entre Brasil e República Tcheca. Nossa. E a gente nunca quis fazer, eu e meu marido, na época a gente era namorado, a gente nunca quis fazer um intercâmbio que ficasse, assim, perdesse um semestre inteiro, perdesse um ano inteiro, porque eu via que muita gente ia fazer intercâmbio, tinha gente até que fazia coisa legal, mas tinha gente que pegava umas coisas que não tinha nada a ver, assim, fazer umas matérias da psicologia, não sei o quê. E eu assim, aquilo eu não queria ir para fora para fazer uma coisa que não tivesse realmente nada a ver com a minha formação, sabe? E aí esse negócio da Unigo, eles tinham uma proposta de intercâmbio no período de férias, pagava, né? Não era de graça, né? Não era bancado pelo governo, pagava, mas ia lá, ficava no período de férias. E aí a gente foi e tinha que fazer uma aplicação, tinha que mandar uma carta, por que tu te interessava em tal laboratório, tinha que fazer uma seleção, assim, de áreas. E aí eu fiz uma carta, mandei para lá e fiz na parte de pavimentação. Né, para trabalhar, eu peguei vários, né, peguei de materiais também, que eu já tinha trabalhado antes, e peguei um na parte de pavimentação. E aí eu fui para lá e trabalhei com pavimentação lá. Aí quando eu fiquei trabalhando com pavimentação lá, uns 2 meses e tal, e daí perguntei para um colega meu do meu antigo laboratório, como é que tá o laboratório de pavimentação aí? Não, aqui tá fechado ainda, não tá funcionando e tal. E aí eu peguei e perguntei para o pessoal que trabalhava comigo lá na República Tcheca, perguntei assim, se eu voltasse para cá para fazer meu TCC, será que dava? Eles falaram, não dá. Tipo, se vocês derem um jeito lá de fazer, a gente te recebe aqui, tu pode fazer o teu TCC aqui. Daí eu voltei, fiz o estágio obrigatório, na PLM, né, com obra de infra, já obra de estrada, na obra do acesso ao aeroporto, né? Era na época que estava sendo feito. Trabalhei ali no lote C, foi no lote C e em um outro trecho ali, eram 2 lotes que a empresa tinha. Aí trabalhei ali. Mas o que tu fazia? Aí adiantei, isso era o meu estágio obrigatório. Eu consegui adiantar um semestre o meu estágio obrigatório para poder, no último semestre, que seria para eu fazer o estágio obrigatório, para eu poder viajar, né? Aí eles aceitaram lá e tal. E aí fui e fiz a minha pesquisa daí lá na República Tcheca, com ligante asfáltico. Daí era bem a parte de ligante mesmo, era bem laboratorial, mas foi muito massa. Então tu foi para a República Tcheca, voltou e voltou? Sim.
Eu fiquei lá em janeiro, fevereiro, daí eu fui junto com o Lu, né? Então ele me pediu em casamento lá em Viena. Aí a gente voltou para cá, daí eu fiquei um tempo aqui, matei as matérias que eu tinha para matar, todas elas, e fiz o estágio obrigatório, adiantei. Aí depois eu voltei para lá, fiquei 3 meses lá, em 3 meses fiz meu TCC. Ai, Jesus! Fiz assim os resultados, né? Depois eu sentei e escrevi tudo aqui. Mas foi bem corrido. E o estágio obrigatório ali, o que tu fazia? Qual que era a tua rotina lá, as tuas atividades? A gente fazia... eu ficava junto com o engenheiro que trabalhava lá, né? E a gente fiscalizava a obra, organizava o pessoal, pedia material, tudo que diz respeito à obra ali a gente fazia, né? Então, pedia a equipe, quem que tinha que vir, quem que não tinha que vir, falava com o pessoal da fiscalização, né? Porque ele era uma obra do Estado, né? Sim. Então, fazia alguma coisa de medição, falava com o pessoal da topografia, né? Então, era bem dinâmico, assim, bem legal. Sim, daí isso provavelmente deve ter sido final de 2018. Daí tu se formou e o que tu fez depois da formatura? Tu já... antes até da formatura. Te chamou ou tu foi trabalhar em outro lugar? Então, aí quando eu me formei, a minha professora que me orientou, que era a Lisiane, me ofereceu, né, para continuar e tal, mas eu não me chamou muito a atenção ali na hora e tal. O laboratório também, hoje eu não sei como é que tá, mas na época ele ainda estava se organizando e tal. E eu queria sair um pouco da universidade ali também, sabe? Sentir um pouco como é que estava o mercado de trabalho e tal. E de repente depois voltar, mas de repente depois não aconteceu. Né? Então eu voltei a trabalhar para a mesma empresa que eu estava trabalhando, né? E aí comecei a trabalhar pro Pedra Branca no condomínio ali no Aeroclube. Desculpa, no Aeroparque, do lado do Aeroclube. Que a gente tava na parte de... Acho que eu sei. Fica entre o Aeroclube e o Brejaru antes de chegar ali no Pedra Branca. Aí fiquei trabalhando ali, depois peguei algumas outras obras com eles também, aí trabalhei um tempo em Itapema, e fiquei trabalhando nessa parte de pavimentação, drenagem, obra de infraestrutura, assim, em geral. Mas sempre acompanhando só a obra ali, né? Não um projeto ou... Não, projeto não fiz. Eu fiz alguma coisa de projeto na parte de projeto da massa asfáltica do aeroporto, né? De apresentar os projetos e tal. Mas com projeto mesmo, não. Mas com a parte de acompanhamento de obra, né? De ordenar o pessoal, pedir material, essas coisas assim, controle, medição. Sim. Né? Ali no Aeroparque, no caso, era para o pessoal do Pedra Branca que a gente trabalhava, né? Era uma obra particular. Depois trabalhei um pouco de novo com obra pública quando eu trabalhei em Itapema, né? E como que tu chegou até a empresa do teu pai, assim, tu... Tá. Na verdade, essa empresa que eu tô falando que eu fiz estágio, tudo, é a empresa do meu tio, do meu padrinho, né? Então eu fiz o meu estágio obrigatório com ele, depois quando eu voltei, continuei trabalhando com eles. E aí depois, ali, quando estava na parte da pandemia, eu um pouquinho antes da pandemia, né? Eu falei que eu queria sair, daí finalizei a obra que eu estava, né? E aí, quando terminou a obra que eu estava, eu saí. A minha ideia era talvez abrir alguma coisa para mim, abrir um escritório. Eu tinha pensado também em abrir um escritório de coworking. A minha ideia, a princípio, não era trabalhar com o meu pai. Só que aí eu estava pensando em abrir um escritório de coworking e tal. Eu continuei trabalhando com a empresa do meu tio, mas aí estava trabalhando com contrato, né? Não estava mais como funcionário. E aí começou a pandemia. Aí a ideia de coworking não era muito boa, porque ninguém queria trabalhar num escritório compartilhado. E aí eu fiquei um tempo estudando para concurso, ia ter um concurso dos bombeiros e tal. Aí fiquei um tempinho estudando.
Mas aí eu vi que eu falei assim, não é para mim, eu não vou ficar estudando para concurso, não vou fazer, porque eu já tinha me acostumado também com o ritmo de sair para trabalhar, de estar na obra todo dia, e aí ficar só sentado estudando para concurso, cara, eu tava ficando depressiva. Aí eu falei assim, não vou fazer, não quero. E também, assim, hoje eu não me vejo muito trabalhando no setor público, entendeu? Eu acho que eu não conseguiria, acho que eu não me daria muito bem, né, trabalhando no setor público. E aí, nisso, como eu estava meio sem fazer nada, eu falei para o meu irmão, né, que o meu irmão tocava a empresa, ele e o meu pai, né, mas tocava a empresa. E eu falei assim, quem sabe eu vou aí dar uma mão, pelo menos por enquanto, né, por um tempo, até que eu vejo o que eu quero fazer e tal. Aí até mandei meu currículo para algumas empresas que na época eu queria trabalhar, que era ligada a essa área de asfalto, mas mais na parte de desenvolvimento. Só que estava tudo muito parado, assim, né? Ninguém estava fazendo nada. E aí ali na empresa do meu pai também estava parado, mas só que aos poucos retomou, que era parte de prestação de serviço e tal, retomou. E eu fui para ficar um pouco e acabei ficando, e aí agora a gente mudou o contrato social, né, que o meu pai já tinha falado que queria sair do contrato social, né, ficou eu e meu irmão como sócios da empresa, e aí já se vão quase 3 anos nessa, né, então... Aí voltei a trabalhar com a parte de hidráulica, que a princípio era uma parte que eu dizia assim, eu não vou trabalhar com hidráulica, né, porque saí de sanitário e tal, mas acabei trabalhando com hidráulica porque trabalhei com a parte de drenagem lá em Itapema, que era lá, era só drenagem, lá não tinha nada de asfalto, era só drenagem. E aí depois... Mas tu não ficou preocupada assim, putz, vou ter que voltar com esses assuntos que eu não acabei não gostando? É que drenagem também é tranquilo. Porque eu trabalhava assim, na parte de drenagem, por exemplo, eu trabalhava com execução de obra. Então, a gente tinha um projeto, nem sempre muito bom, mas estava ali. E claro, só que assim, muita coisa a gente aprende no próprio campo, né? O campo, ele te dá uma experiência que é muito difícil tu conseguir, assim, lendo teoria, né? Então, tem muita coisa que tu vê no campo, algumas certas, outras nem tanto, mas que te dão uma bagagem muito boa, muito boa. Então, assim, nossa, eu recomendaria. É difícil, porque eu acho que a UFSC não facilita nesse sentido, pelo menos, né? Talvez as particulares seja mais tranquilo de fazer estágio, mas é muito bom fazer estágio ou visitar obras, ver algumas coisas, sabe? Porque te coloca num pé de realidade ali, né? O cara às vezes fica, por exemplo, o cara às vezes fica fazendo uns detalhes no projeto que não são execuíveis, né? Então são coisas que são boas de você estar no campo, ver como as coisas são feitas e aprimorar também, né? Porque hoje às vezes tu pega assim, eu fiz uma pós, e aí numa das apresentações da pós de um outro colega, ele falou sobre os gargalos ali da prefeitura, e ele viu que um dos maiores gargalos era a quantidade de aditivos de contrato, né? Uhum. E a maior parte dos aditivos de contrato era dizer assim, o projeto não previa tal coisa, o projeto previa outra coisa, né? Uhum. Então, é interessante que o projetista também vá a campo, vá na obra, ou tenha alguma consultoria de alguém que pega aquilo ali, porque de repente o cara está dizendo aqui, aqui tem que fazer uma vala assim, aí o outro vai dizer assim, aqui não dá, esse aqui não dá de fazer dessa forma, porque no papel, o papel aceita tudo, né? Tu vai lá, bota uma reta lá para abrir a rua, a coisa não é assim, não vai sentir como tá ali. Uma galerinha escava tanto, daí tu vai ver, daí tu vai ver aí o cara, a estrada tá abaixo do nível do mar, não dá pra... Não, põe a rede de drenagem passando aqui, não, mas tá tranquilo, porque a rede de água passa aqui e a outra passa aqui, então tá tranquilo. Tá tranquilo, passa pelo meio, né? Como é que vai botar a concha da máquina para cavar ali? Então tem várias coisas assim, né? E a mesma coisa é a parte que a gente trabalha hoje, né? Tem muita coisa que a gente vê em obra e que acaba, isso aqui é uma concepção já está um pouco atrasada desse projeto, poderia se usar outras coisas que a gente tem, que são um pouco mais avançadas, né? Sim.
Mas aí, na empresa que tu tá hoje, que na verdade já é sócia da empresa agora, né? Uhum. Voltando um pouco ao que tu falou lá no início, vocês trabalham com A gente, aquecimento, geração de energia. Pode a gente, recapitular um pouco o que tu... a gente trabalha hoje com aquecimento de água, né? Aquecimento central, tá? Através de energia solar. Em Mas geral, o que seria isso? Vocês vendem e instalam a esses gente vende e sistemas? instala. A gente Tá. vende e instala esse Para sistema. residências, Sim. edifícios. Residências, edifícios. Aí a gente como é que funciona, né? O aquecimento central, a gente tem o reservatório de água fria numa casa, né? A gente tem um reservatório de água fria e aí vai ter também nessa casa o reservatório de água quente. Tá? Sim. Aí esse reservatório de água quente você pode aquecer ele de diversas formas, né? Aí a gente trabalha com o coletor solar para aquecer esse reservatório com o coletor solar. Aí, normalmente ele tem um apoio elétrico também. No caso de empreendimentos de grande porte, a maioria trabalha com aquecimento solar, apoio a gás. Alguns trabalham só com aquecimento a gás, né? Então tem o reservatório e o aquecimento a gás, mas a maior parte dos nossos projetos é com aquecimento solar, né? E aí agora, mais recente, a gente começou a trabalhar também com a geração de energia, né? Com os geradores fotovoltaicos. Até porque foi uma demanda dos nossos clientes. A gente trabalha com aquecimento há 36 anos. Sim. Então, mas não é muito mais caro, assim? O quê? O gerador solar? Porque eles falam que o gerador solar é muito caro de instalar. As placas, ó. Mais ou menos, Gui, porque assim, hoje tu consegue linhas de crédito, por exemplo, que acabam amortizando isso, sabe? Ao invés de pagar a tua conta de luz, tu paga a parcelinha ali entendeu? Então ele acaba não saindo tão caro. E depende, vai variar muito com o consumo, né? E também, assim, o nicho que a gente atende, né? Normalmente, uma casa mais simples, o cara vai consumir menos, então já vai ficar mais barato. Mas, dependendo do nicho que você atende, não acaba não sendo um custo tão grande. Se tu pega uma casa, assim, de alto padrão, o custo para a implantação do sistema solar, ele não vai ser visto como um gasto, né? É mais como um investimento, sabe? Sim. Pega uma casa que tem uma conta vai ter uma conta de 1.000 e pouco, entendeu? Então ele acaba se tornando um investimento. Entendi. O melhor é tu ter tudo, né? Ter o aquecimento solar e energia solar. Não, mas é o melhor, porque que daí tu tens um aproveitamento maravilhoso, né? Sim, além de ser independente praticamente, né? Porque... Sim, claro, a gente hoje depende da rede, porque a rede é como se fosse uma bateria, né? A maior parte dos sistemas de geração fotovoltaica hoje são no sistema on-grid, né? Que é aquele sistema onde tu gera ali com os teus painéis, joga para a rede da Celesc, né? E aí tu pega de volta quando tu tá consumindo. Que normalmente o que acontece? A gente gera durante o dia, mas a gente consome durante a noite, né? Durante os períodos que tem pouco sol. Então é assim que funciona. Tá. Mas então se, por exemplo, cortar os fios da Celesc e ficar a tua casa vai ficar sem luz, vai ficar sem mesmo tendo as placas solares ali. Na verdade, dá para fazer sistemas que são sistemas off-grid, né? Que são com banco de baterias. Só que as baterias, elas são caras e perde um pouco daquela questão também da sustentabilidade, né? Porque tu acaba gerando um maior resíduo ali, tem um custo também, a bateria não tem que trocar também. Então, o sistema on-grid é o que te dá um melhor retorno, né? Eu até ouvi falar que acho que ia sair, ou saiu alguma lei, algum decreto, não sei exatamente, que ia aumentar o imposto de quem tem... A famosa taxação do sol. O pessoal apelidou de taxação do sol. Tu sabe o que eu tô falando? Vai aumentar. Eu já escutei gente falando contra, que é um absurdo taxar quem está produzindo, né? Porque de uma certa forma também ajuda, né? Com todo esse sistema de interligado, né? De geração de energia que a gente tem hoje. Sim. Então, se tu tiver vários microgeradores, é óbvio que isso ajuda, porque tu não precisa fazer uma geração maior
centralizada, né? Então isso ajuda. E por outro lado, eu já vi pessoas falando também que como algumas pessoas não pagam, porque você está gerando, você deixa de pagar para a Celesc, né? Enfim, para a operadora que for, você deixa de pagar, então a conta de luz de quem vai acabar ficando um pouco mais alta, porque eles têm que pagar aquilo que os outros não pagam. Então, vai ter uma taxaçãozinha que é dessa troca, entendeu? Porque você está usando, digamos assim, a rede para descarregar a tua energia. Então, eles vão cobrar uma taxinha que seria mais ou menos relativa a isso, a esse uso que tu faz da rede. Eu, particularmente, acho que vai continuar valendo a pena, né? Mas para quem fizer até o final desse ano, entra na regra antiga e não paga essa taxa. Então, é 100%. Porque hoje, assim, então a Black Friday esse ano vai estar bombando. Mas o problema disso é que eles desincentivam uma taxa, independente se valer a pena ou não, eles desincentivam o uso de energia solar. Sim. Mas tu entendeu? Porque antigamente, mas assim, ó, eu vejo assim. Acho que desincentiva não é uma coisa, não é uma coisa boa, né? Ter uma taxa, mas também não é tão ruim. Porque é melhor pagar uma taxinha do que comprar as baterias, entendeu? Porque as baterias, ia ser caro. E antigamente era o que tinha, por isso que era tão caro. Então, o fato da gente poder jogar essa energia de volta na rede, facilita muito. Né? Tudo. A tua instalação, imagina a bateria que tem que ter para uma casa gigante. Eles deviam liberar ter redes particulares. Por exemplo, a rua inteira está num sistema de condomínio de energia, entendeu? Daí não depende da Celesc. Mas aí tu precisa do banco de bateria. Pode fazer. Mas não pode fazer. Tu não pode vender a tua energia para os outros, só para a Celesc. Não, por enquanto só para a Celesc. Mas tudo bem. Eu não tem um colega meu que trabalha com venda de energia. É como se fosse o meu marido trabalha com investimento, né? É como se fosse o meu marido da venda de energia, assim. Não, é sério. Porque as grandes empresas, elas têm que comprar energia, né? Então tem um mercado de energia, tu compra hoje para tu ter aquela energia para amanhã tu não precisar. Então é um mercado bem forte que eu não conhecia, né? Até pouco tempo atrás. Eu ouvi falar também tem uma empresa aí acho que na nossa região, que tu pode ter esse desconto na conta de luz mesmo sem tu ter painel solar na tua casa. Tu meio que faz um acordo com essa empresa, e a empresa sim tem vários painéis solares em alguns lugares. Sim, é como se a empresa faz uma centralzinha, e daí ela vende, né, e comercializa. Isso, mas aí tu consegue desconto da conta de luz mesmo sem ter, tipo, acaba... que eu não sei bem como é que é, mas acredito que deve ser alguma coisa assim que você financia aquele projeto, né, e depois você toma aquilo de volta, ou alguma coisa nesse sentido. Pode ser, realmente. Nesse sentido. Mas tem várias opções, assim, né, para quando quer fazer... Por exemplo, se vocês se juntam, assim, 5 colegas, a gente tem um terreno e quer fazer uma usina, né? Então, vocês conseguem fazer coisas nesse sentido. É bem interessante, eu acho que é um mercado que está aí, que só vai crescer, assim, das energias renováveis, né? E tem uma coisa, que assim, tu tem uma casa, o sol que bate no teu telhado, ele é só teu. Ninguém mais pode usar aquele sol. E ele vai continuar batendo ali, entendeu? Então, aquela energia, ela tá disponível, ela é grátis, ela tá ali. Então, e só tu pode aproveitar, ninguém mais. Teu vizinho não pode aproveitar aquela energia, só tu. Então, é interessante nesse sentido, né? Não duvide do que o governo pode fazer para roubar a tua energia. O seu telhado. Socializar o seu telhado. Não, pode ser. Então, o que você ia perguntar, Rodrigo? Não, eu ia falar que a taxa, né, ela desincentiva. Acho que quem está pensando em instalar, ou quem acabou de instalar, ou quem vai instalar ano que vem, acho que dá uma desanimada. Mas daqui a 2, 3 anos, que já vai ser normal a taxa, acho que o pessoal não vai nem... Na verdade, agora acelerou bastante o mercado, né? Porque tá todo mundo querendo instalar antes da taxa. Porque quem instalar antes da taxa não paga a taxa, entendeu? É direitos adquiridos, não paga mais a taxa. Então, quem instalar até esse ano
né? Então é uma coisa que a gente vê aí. Mas a taxa é algo estabelecendo. pesado, ou é fixo, ou é percentual de acordo com o consumo? Acredito que seja de acordo com a geração. Eu não li bem a norma, tá? Então eu não tô assim 100% por dentro e eu acredito que ali na norma também não tem um valor ali ainda afixado. Só se sabe que vai ter uma taxa. Mas também a gente não sabe direito quanto é que vai ser. Mas é uma coisa assim, ao invés Também de não tu tá pegar... batido o martelo ainda, né? Não, ela já vai começar, a norma já começa a valer já no ano que vem. Eu não sei quando exatamente, né? Mas ela já começaria a valer no ano que vem. Sim, sim. Tá. Não, assim, não sei, porque a gente nunca pode afirmar uma coisa, porque estamos no Brasil. Nossa insegurança jurídica é muito grande. Então não dá para dizer assim, não vai valer ano que vem. Acredito que vai começar a valer ano que vem. Tudo para isso, né? Mas a gente não sabe. Ô, Tainá, agora fazendo um balanço geral, tu que passou por 2 faculdades e tudo, tu achou que valeu a pena tudo que tu fez? Ou tu achou que valeu a pena ter entrado na faculdade de engenharia civil mais tarde? Ou tu acha que até o período de engenharia ambiental foi muito perda de tempo, assim? Não, eu acho que não foi perda de tempo. Na verdade, assim, eu acho que nada que a gente faz é perda de tempo, porque não dá para dizer, porque tu sempre usa alguma coisa, entendeu? Tu sempre, se fez bem feito, se tu viveu bem determinada etapa, sempre dali vão sair coisas que tu vais utilizar na tua vida, né? De repente, não vai utilizar já, mas dali a pouco vai estar utilizando, né? Então, a mesma coisa que ele estava falando. Quando eu saí da civil, eu estava trabalhando bem na parte ali de estrada, asfalto e tal. Não estava utilizando muita coisa. Mas aí, depois eu comecei a trabalhar com drenagem, eu já entrei um pouquinho mais na parte da sanitária. As coisas, elas são, a parte da engenharia sanitária, da engenharia civil, elas estão muito conectadas também, né? Claro que tem gente que muda, a gente teve colegas ali que saíram da sanitária e foram fazer direito. É uma mudança um pouco mais drástica, mas, de repente, tem alguma coisa que ele viu lá, que depois vai pegar algum Direito cliente. ambiental. Depois vai pegar algum cliente, às vezes, nessa área, ou de terreno, de alguma coisa assim, e que pode ser útil, né? Eu acho que todo conhecimento é válido, sabe? Não, acho que não dá também para a gente ficar, né, trocando de faculdade 10 vezes, né? Claro. Mas todo conhecimento é válido. Não considero que foi perda de tempo, não. E também consegui validar muita coisa, né, Gui? Eu aproveitei quase tudo, sabe? Sim. Então, tu vê que eu entrei junto contigo, tu se formasse 18.1, né, Gui? Eu me formei em 17.2. 17.2 eu formei em março de 2018. Mas se formou em março de 2018. Então, eu me formei... Um ano depois. Um ano depois, março de 2019. Então, sei lá, eu me formei... Quem fez Ciências Sem Fronteiras se formou comigo. Ou quem rodou também se formou comigo também. A gente sempre fala em reprovação. Tu reprovou em alguma matéria na sanitária? Não. Nunca peguei REC. Passou em primeiro, nunca pegou REC, só alegria. O Luiz, ganhou o prêmio lá, né? Meu olho diz que não dá pra falar que fez engenharia nunca pegou REC. Mas tu também nunca pegou REC, né, Gui? Não. Nunca pegou. Então, tá falando que aí, ó. Mas é que tu é entrevistado do dia, né? A única vez que eu peguei REC eu não fiz e reprovei. Tipo, já Foi tinha largado, assim, já tinha desistido já. Pô, mas teve uma matéria Foi que Física 3 que eu reprovei. Física 3? Eu achava legal Física 3. Eu também gostava de Física 3 porque a gente era tudo que a gente via cálculo C. Não, a gente tinha que sair da aula de cálculo C e via a mesma coisa em física. É aquela parte dos elétrons e tal, coisa nada, eu achava legal. Elétrons... Sim, era eletromagnetismo. Eu acho que era. A parte de indução tal. eletromagnética. Depois eu acabei trabalhando com isso, trabalhava no materiais, ficava lá dando choque nas argamassas. Tá, a tua empresa também chegou a produzir esses equipamentos? Não, aí a gente produzia na época que a gente trabalhava só com aquecimento, né? Daí a gente fazia os reservatórios, os coletores e tal. Daí produziam mesmo, era a marca dele era da tua empresa. Isso. Tem ainda um monte de equipamento aí que a gente produziu ainda instalado. Os coletores já estão mais antiguinhos, né? Mas tem bastante ainda instalado.
Hoje em dia vocês instalam de outras marcas mesmo. Hoje a gente não trabalha com muitas marcas, na verdade, a gente trabalha com poucas marcas. Porque como... Mas não é de vocês, não é mais fabricação própria. Não. Hoje, os coletores, por exemplo, antigamente nós trabalhávamos com os coletores planos, que são coletores que têm uma serpentina, em geral, né, em cobre. Aí eles são pintados, né, dentro, assim, pretinhos e tal. Tá falando dos coletores solares ali para aquecimento de água, tá? São coisas bem diferentes, né? Sim. Coletor para aquecimento de água, a água passa por dentro dele e aquece. Coletor para geração de energia não tem nada a ver, são as plaquinhas lá de silício monocristalino, policristalino, que converte energia solar em energia elétrica. Então, a gente fazia esses coletores planos. Hoje, tem coletor plano no mercado? Tem, mas a gente trabalha também com os coletores de tubo a vácuo, que já são uma tecnologia diferente. Né? São o coletor que eu tenho aqui em casa. Ele tem... É bem diferente. Eu teria que ter imagem para mostrar para vocês que eu não consigo falar. De repente, depois a gente bota alguma imagem. Tá? Mas é uma tecnologia importada e não tem produção nacional. Então, a maioria vem da China. Se tu passa na frente de uma casa que tem placas solares no telhado, qual é a principal coisa assim que tu olha para saber se é um coletor solar ou uma placa fotovoltaica? É bem diferente. Mas tem alguma coisinha consegue colocar uma imagem aqui? Não. O Rodrigo tem que mandar a imagem. Você tem que mandar para mim, eu mando para ele. Né? Não, você não consegue abrir Porque se abrir o nosso Instagram, bota lá, @termoplaque, deixa eu abrir no mas já faz um mês. Mas lá vai ter os dois. Aí dá para comparar bem certinho, assim. O coletor de tubo a vácuo, ele é bem diferente, então não tem nem como... Não, os dois, tanto o coletor plano para aquecimento de água é bem diferente dos módulos, né, fotovoltaicos, mas o coletor de tubo a vácuo, ele é bem diferente dos módulos, dá para perceber bem, assim, o que é o que. Enquanto ele já está puxando? Entrei no Buenos Aires aqui. É Termoplaque? Não. É @termoplaque, com C mudo no final. Fazendo uma pergunta aqui, Tainá, tu falou que conheceu o teu atual marido, que na época era namorado, na faculdade. Tu cursou várias matérias com ele depois, ou vocês só fizeram uma matéria ou outra? E se sim, como é que foi essa coisa de estudar com o namorado? Ele fazia... isso aí, ó. Esse aí, ó, não sei se vai conseguir mostrar aqui. Qualquer coisa baixa e põe aqui no OBS. Mas eu devia ter meu celular aqui perto de mim. Tá aqui. Isso, ó. Isso é um coletor de tubo a vácuo. Tá? Esse coletor aí é para aquecimento de água. Deixa eu pegar o Instagram aqui. E aí o fotovoltaico ele tem vários tubinhos, assim, né? Isso, esses tubos, esses tubos é o que mudou, né? Porque antes a gente tinha a serpentina em cobre, aí a água entrava embaixo da placa, passava pela serpentina, esse é o módulo fotovoltaico. Opa. Eu pego aqui, eu acho que o meu aqui que tá sem o fundo vai ficar melhor de ver. Ó, aqui eu tenho várias... Agora deu pra ver bem. Esse é o módulo fotovoltaico, né? Ele é como se fosse de vidro, né? E o de água tem realmente vários tubinhos, assim. Vários tubinhos. Aí a gente tem um coletor mais antigo, que é o coletor plano, que a gente trabalhou bastante tempo também. Deixa eu ver se eu tenho foto de algum aqui para mostrar para vocês. Que aí ele é um pouquinho mais parecido. Ó. Esse aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir. Esse aqui é o coletor plano, ó. Esse aqui também é para aquecimento de água, tá? Esse aí é parecido. Dentro desse coletor, ele tem a parte de dentro dele toda pintada em preto, né? E ele tem uma serpentina em cobre. Daí essa serpentina em cobre, o que acontece? A água entra embaixo. Opa! A água entra embaixo, ela aquece. Quando ela aquece, ela fica mais quente, sobe e volta para o reservatório. Daí a água mais fria sai do fundo do reservatório e vai fazendo esse processo de circulação. Esses coletores planos eram os que a gente produzia. Oi? Tipo, o reservatório não é uma caixa d'água, é um ali que tu mostrou na foto, tá lá no canto. Isso, né? Eu até vou mostrar. É um metálico, assim, né? Que é próprio da água. Hoje a gente trabalha, tem os reservatórios de aço, né? Aço inox 304, aço inox 316, e a gente trabalha muito hoje também com os reservatórios, sua parte interna em PPR.
um material polímero, né? Polímero randômico 3, que ele é especial para trabalhar com alta temperatura, e aí a gente tem uma vantagem legal nesse material que é relativa à corrosão. A corrosão dele é praticamente zero, né? Praticamente não, é zero, porque é material polímero, não é metal. Então a gente tem trabalhado bastante com ele. Esse aqui é um exemplo de um reservatório. Ó, esse aqui é um exemplo de um reservatório que ainda não estava instalado. A gente tem mais foto de coletor. Ele é laranja por fora, porque eles fizeram essa edição com a capa laranja ali. A gente tem mais foto de coletor do que de reservatório, porque o reservatório normalmente fica num lugar mais apertado, as fotos nunca saem tão bonitas. Entendi. Não, mas tem bastante foto bonita ali. Depois Tem, entre no nosso Instagram, curtam, comentem, compartilhem. Né, mas aqui, ó, tem uma foto de uma casa que ela tem os dois. Esse aqui, o fotovoltaico, não foi a gente que fez, é mais antigo. O fotovoltaico a gente não estava trabalhando ainda. E a plaquinha de baixo é a placa de tubo a vácuo. Antigamente eles tinham as placas planas, dá para até ver a marquinha no telhado. Aí elas vazaram, a gente trocou. Aquelas duas centrais ali. Essa aqui? É um coletor só. A gente tem o coletor de tubo a vácuo vertical e esse aqui é o horizontal, ou espinha de peixe que eles chamam. Esse é o de água, né? Esse é o de água. E esse os outros são lá todos em cima, fotovoltaicos? Fotovoltaico, Até na lateral ali? Na lateral é fotovoltaico também. Só que aqui mudou um pouco a orientação. Esse aqui não foi a gente que... O fotovoltaico dessa casa não foi a gente que fez. Tá? Mas enfim, aqui muda um pouco a orientação, ó. E aqui ele tá na posição horizontal e aqui ele tá na posição vertical. Tá, aí de fotovoltaico aí tem o quê? Umas 7 placas, é isso? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem só 7, E isso é suficiente para uma casa desse tamanho? Vai depender muito da fatura. Às vezes o cara tem uma casa grande, mas mora ele e a esposa. Entendeu? E aí não gasta nada. Então tudo depende da fatura da pessoa. Ó, esse outro sistema aqui, ó, que é de tubo a vácuo, é um sistema de grande porte que a gente fez. Esse aqui é um prédio que fica lá no Córrego Grande. A minha pergunta ali eu já vou perguntar sobre essa da hidráulica também, mas a minha pergunta ali sobre os fotovoltaicos é que, assim, depende da fatura, mas 7 placas seria mais ou menos seria vantajoso mais ou menos para qual valor de fatura, assim? Só para a pessoa pensar, por exemplo, na minha casa, sei lá, será que eu precisaria de 20 ou precisaria de 5 ou precisaria de 2? Eu vou te dar um exemplo. A gente fez um sistema que foi aquele que tu abriu ali, abrisse parte dele ali, né? Ali ele são 46 módulos de 530 kW-pico. Uns 40 módulos? 46. A conta dele dá 2.000 e pouco. Tá, 40 módulos é o que? 40 46. placas? 46 módulos, 46 painéis fotovoltaicos, 46 módulos. 46 porque tem placas que tem 2 quadradinhos, assim, né? Não, é que no módulo... É considerado... Não, é um módulo só. Um módulo só, tá. Só que o módulo varia também. Você tem módulo de 530, de 540, de 450, de 340, entendeu? Então vai depender muito da casa. Tá. Mas uma casa com 46 que é assim, fora do padrão, né? Acima, né? Sim. O normal é abaixo disso, assim, né? Sim. Então, se eu vou fazer na minha casa, aqui mora eu e meu marido, vão ser poucos coletores, entendeu? Vão ser poucos módulos, não vão ser muitos. Eu vi que o vizinho aqui no lado colocou 14 placas, ele botou. 14 é um número. Mas o terreno dele tem umas 3 residências, assim. É um terreno grande. Mas 14 ali para 20, 14 é pouco, tá? Mas uma casa assim de médio alto padrão, ali fica em torno disso aí, 16, 20, depende também da potência do módulo, né? Quanto mais potente o módulo, menos placas vai se colocar. Sim. E sobre a placa solar ali de água quente, né? A tubulação, tem várias tubulações de serpentina ali, como tu falou. O sol pega ali e esquenta aquela água. Daí aquela água vai lá para o reservatório de água quente. Sim. Mas quanto tempo esse reservatório de água quente consegue deixar ela Ele não é hermético, assim, para não perder calor?
Não, Sim, mas não deve ser depende. 100%, né? Tem o reservatório de alta pressão, a gente diz que ele é hermético, né? Ele tem as válvulas e tal. Mas o reservatório de baixa pressão, ele não é hermético, né? Ele tem um respiro. Ele é fechado, mas ele tem um respiro. Você tem alguma coisa de reservatório aqui para mostrar para vocês, tá? Essa questão da perda de calor, ele é um reservatório que ele é isolado, né? Então, você tem a parte interna, seja ela em aço inox ou em PPR, depois você tem uma camada de isolamento, né? Com poliuretano, com lã de rocha, enfim, e depois tu tem aquela parte que tu vê é só uma camadinha externa, ela não tem uma grande função, né? Só o acabamento mesmo. Mas vai depender muito do consumo, né? Porque sempre que tu consome, tu acaba injetando água fria no teu sistema, né? Então, isso é bem variável, é difícil de tu chegar e dizer assim, ó, vai aguentar tanto tempo. Se não consumir, é claro que ele vai aguentar mais, né? Mas se consumir, a tendência é que vá baixando a temperatura. E aí, o que a gente tem nesses sistemas a gente sempre trabalha com um apoio. Claro, porque tem um sistema de grande porte como aquele que eu mostrei ali, são 12 coletores de 30 tubos ali, são 6 mil litros de água, tá? Então são 2 reservatórios de 3 mil. Então a gente tem, além dos dos coletores, nós temos um sistema de apoio a gás, né, que ele vai acionar, tem um termostato ali que fica lendo a temperatura do tanque. Ela baixa da temperatura que a gente determina, ele aciona o sistema de apoio a gás. Aí a circulação continua circulando no coletor normalmente, né? Mas ela circula do reservatório para o gás, passa para os aquecedores a gás, volta para o reservatório. Sim. Então a gente tem um apoio a gás. Normalmente nos sistemas... E aí liga uma bombinha, né? Daí faz com uma bombinha. Porque o aquecedor solar nem sempre precisa de bombinha, eu também uso um. Não precisa. Quer dizer, ele pode precisar, porque o que acontece? A gente sempre busca, pelo menos ali na nossa empresa, a gente trabalha assim, né? Busca fazer o sistema mais natural possível. Como é que é o sistema mais natural possível? O sistema mais natural possível é quando a água se movimenta única e exclusivamente por diferença de densidade. Só que para isso, tens que ter uma certa condição. Tem a caixa d'água, reservatório abaixo da caixa d'água, coletores abaixo do reservatório. Então aí tu tens a situação perfeita. Sim. Existem casos que você não consegue fazer isso, então o coletor fica acima do reservatório. É um caso que você tem que usar um sistema de bombas, né, e dispositivo de segurança. Tem casos que o coletor fica acima do reservatório e acima da caixa d'água fria. Aí você tem que usar mais coisas de segurança, né? Porque é uma situação um pouquinho pior. A placa plana e a placa de tubo a vácuo, elas têm diferenças também nessa questão ali do sistema de segurança. Que a placa de tubo a vácuo, esse tubo a vácuo ele é como se fosse cada tubinho daquele é como se fosse uma garrafa térmica. Pensa numa garrafa térmica. Quando tu lava a garrafa térmica, tira aquela parte interna dela, não tem aquela pontinha. É bem assim, aquele tubinho ele tem uma pontinha no final, assim. E é uma parede interna, que é pintada de tipo preto, um azul bem escuro, e aí depois tem a parede externa. E aí entre essas duas paredes é feita uma aplicação de vácuo, por isso que ela fica com aquela pontinha, assim, bem semelhante a uma garrafa de café. Entendeu? Então ele tem... Não lembro porque eu tava falando da formato do tubo a vácuo, gente, desculpa. Eu tava falando Acho disso. que tu foi se empolgando ali na explicação do tubo a vácuo. Mas enfim, então ele tem umas diferenças, ele... Por essa aplicação de vácuo, ele acaba retendo muito calor dentro dele, ele não perde, né, como a placa plana. Então ele tem algumas diferenças, não pode trabalhar hermético, aí exige uma habilidade um pouco maior na hora de fazer técnica, assim, né, de fazer os dispositivos de segurança e tal da instalação. Mas é um coletor que ele... Cara, pensa só, um sistema desse ali, 30 coletores de 30 tubos, 12 coletores. Cara, se a gente fosse botar placa plana, porra, não ia ter espaço. Entendeu? Porque um coletor de 30 substitui 5 coletores planos de 1 por 1,5. Então, ele reduz muito a área e aí permite que a gente concilie outros sistemas também. Né? Sim.
E, pelo visto, tu fugiu bastante, assim, da engenharia civil, né? Não que tu fugiu, mas tu tá trabalhando pouco com a parte da engenharia civil, né? Assim, a parte da engenharia civil, mas é que a engenharia civil também acaba abrangendo bastante essa parte de obra, assim, né? De hidráulica também. Tu vê os projetistas hidráulicos aí, que a gente tem Eu ia no estado, hoje, perguntar, a assim, maioria é engenheiro civil. sobre o futuro, assim, né? O que é que tu imagina pro teu futuro? Se tu realmente tá engajada aí na empresa que tu é sócio agora, né? Junto com o teu irmão, ou se tu tem pretensões de algum dia voltar a trabalhar mais com engenharia civil. Não, como eu trabalhava antes, tocando obra e tal, não. E o co-work vai voltar. Não. Não, já Co-working vai tem eu e voltar meu com irmão já no tudo ano que escritório, já vem. deu isso aí. Não, eu acho que. Eu acho até que o coworking voltou um pouco agora, mas eu acho que a tendência é. Com esse negócio da pandemia, cara, todo mundo trabalha de casa, ninguém tá home office e o coworking ficou meio de lado, assim. Eu acho que era uma coisa que estava crescendo bastante, né? Entendi. Ai. E só voltando à pergunta que a energia, como é que foi tu estudar com teu namorado, em geral? É verdade, a gente estava falando sobre isso. A gente se conheceu na matéria de materiais da construção civil. Ele era da engenharia de produção e a gente da sanitária na época, né? E é ali que a gente se conheceu, começou a conversar e tal. E depois, quando terminou a matéria, a gente se encontrou na casa de um colega nosso, em comum, um amigo em comum, e aí começamos a namorar. Depois a gente fez algumas matérias juntos, Gui, mas não foram muitas. Porque tinha algumas que eram das duas, né? Então teve uma lá que era da parte administrativa, que era mais da produção, que a gente fez junto, e umas ali relacionadas à parte de estradas, que eles tinham também, a produção civil também tem projeto geométrico de estradas, a instalações elétricas também nós fizemos juntos. Então, algumas matérias nós fizemos juntos, mas não foram muitas, que já chegou numa parte mais específica do curso também, então já não tinha mais muitas matérias para a gente fazer. Sim. Não, na realidade, agora esqueci. Tá. Sobre o futuro dela eu já perguntei. Não, que mas a gente me vejo deveria. bem ali na empresa, assim, eu gosto de trabalhar ali, assim, a gente tem bastante, às vezes quando dia se tem muito atendimento, muita coisa assim, e aí, né, a rotina às vezes é um pouco puxada, mas é bem legal, assim, sabe? Tem, claro, toda a parte de remuneração, mas a parte também de ser uma empresa antiga, entendeu? É uma empresa que está com quase 40 anos, então a gente já tem um nome legal no mercado e tem, tu vê, a maior parte dos nossos clientes hoje são indicações de outros clientes. Então isso é uma coisa boa, maravilhosa, e às vezes a gente recebe, por exemplo, tem um cliente nosso que é muito querido, o seu Antônio. Ele é bem senhorzinho já. E aí, a gente fez um serviço na casa dele. Aí, Um abraço pro seu Antônio aí que tá assistindo. Ele não vai estar vendo a gente. Serviço na casa dele, daí depois ele pegou e mandou uma mensagem assim, dizendo: fiquei muito feliz porque vocês me atenderam prontamente. Se a gente está tomando um banho hoje de qualidade e tal, na nossa cidade, não sei o quê, porque vocês proporcionaram isso pra gente. Então, essas mensagens são muito legais, assim. Então, claro, né? Tem como todo trabalho, como todo setor da construção civil, principalmente, tem assim os perrengues, os apuros e tal, mas assim, se for contar na nossa história, mesmo a quantidade de clientes que nós temos assim maravilhosos, assim, é bem legal e é bom, né, tu poder atender essas pessoas, assim. Tem toda essa parte também. Sim. Eu acho que eu não tenho mais nada, Rodrigo. Tu tem mais alguma pergunta? Não, tava pensando agora assim, né, sobre a nossa região, ela não é a melhor região para usar energia solar, assim, Eu né? fiz uma pesquisa sobre isso. Ah, é? Tu trabalhasse no TCC com alguma coisa de bomba Foi com energia solar, né? Foi um projeto da FUNASA. E, por exemplo, para bombeamento fotovoltaico, não era nem aquecimento, era bombeamento. Bombeamento, A vazão era 34% no máximo, assim, da vazão normal. Então, eu não conseguia aproveitar a energia direito.
Então, no Nordeste já chegava a 70%, 80%, aqui não, aqui era 30 e poucos por cento o máximo, que a gente chama aqui sobre que plena, assim. Uma coisa que... E daí acabava não valendo a pena, mas foi em Orleans, né, a pesquisa, não foi em Florianópolis. Tudo influencia, né, por exemplo, eu fui, na nossa lua de mel, a gente foi para Maceió, daí eu tava em cima lá do prédio, olha só. Trabalhando. A gente tava em cima do prédio, lá tinha uma piscina e tal. Daí, o marzão lá na frente, coisa. E aí eu comecei a olhar que no topo do outro prédio tinha uns sistemas de aquecimento, né? E aí eu olhei assim, o boiler parecia um boiler de 400 litros e tinha 2 plaquinhas só. Eu fiquei assim, caraca, como é que pode 2 plaquinhas só? Mas é porque são muito... É sol, muito mais tempo, e numa intensidade muito maior, né? Então, claro, tu consegue um rendimento melhor, tanto para o aquecimento como para a geração de energia, né? Não tem como, né? Sim. Mas ainda assim vale a pena, né? Que nem eu te falei. A energia que bate no seu telhado é só sua. Só você pode aproveitar. Ai. Então é isso. Não, que eu sinto aqui que em Floripa parece estar cada vez mais nublado, assim. Esse mês mesmo. Tá difícil de dar. Esse mês tá complicado. Tinha que começar a gerar energia com as gotas da chuva. Assim, a gente olha agora, né? Puta, esse mês tá tão nublado. Mas, cara, teve dia aqui do verão que eu tenho um reservatório de 400 litros, né? Reservatório térmico de 400 litros. E aí só eu e meu marido aqui em casa. Teve dia no verão que o meu reservatório estava marcando 84 graus. Nossa dava para cozinhar ali. Não, 84 graus termostato. Se ele marca 40, 45, tu já tem água quente, tranquilo, sim, para tomar um banho, mas tranquilíssimo. Marcar 84 graus. Cara, 84 graus E a gente tem sistema hoje que a gente monitora remotamente, né? E aí o síndico do condomínio me mandou: olha a temperatura que tá marcando. Porque tava muito quente, porque eu pensei assim, o meu deve estar quente assim, mas é só eu e meu marido, né, e tal. O sistema do prédio, tava assim, né, o verão, você teve uma sequência de dias de sol, assim, bem grande, então a gente chegou a umas temperaturas até preocupantes que nem outros. Mas Gui, dá pra tirar, pegar a caneca ali, botar embaixo da torneira e tomar um chá, fazer um mate. Não, tranquilo. Não, legal, então. Geralmente, nesse momento do podcast, a gente pede pro convidado dar um conselho para o ouvinte. Pode ser sobre qualquer coisa, preferencialmente sobre a sua trajetória, mas se quiser dar sobre outra coisa... Não, mas pensando assim numa pessoa que está entrando na sanitária agora, ou que quer entrar... terminando a civil, ou fazendo civil, ou na sanitária que é para trocar para civil, tu que sabe. Eu acho que assim, o maior conselho é aproveitar tudo que você está fazendo naquele momento ao máximo. Não fazer nada, tipo, nas coxas, assim, sabe? Vou fazer só por fazer e tal. Porque daí tu perde tempo, e além de perder tempo, não aproveita nada, né? Então, tudo que se está fazendo, eu estou pensando em mudar de curso. Ok, tudo bem, mas enquanto você está ali fazendo aquele curso, tenta aproveitar o máximo daquilo ali. Às vezes até uma aula chata, alguma coisa, às vezes é difícil aproveitar. Você desenhava cavalos em uma das aulas. Não, às vezes parece não ter nada aproveitável, mas sempre tem alguma coisa. Então, é melhor se dedicar e fazer as coisas todas bem feitas do que também, às vezes, atirar muito, fazer um monte de coisa tudo mal feito. Mas um conselho que eu dou se conseguir conciliar um estágio, nem que seja uma coisa assim que não seja necessariamente remunerado, né? Mas aquele estágio assim, eu não tenho tempo, então eu vou ajudar algum conhecido meu algumas horas na semana, poucas coisas assim, é legal, para ter uma ideia do mercado, para ter uma ideia do que você pode encontrar depois que você se formar. Uhum. E eu acho legal também fazer um estágio. Tem muita gente que não gosta, mas eu acho legal fazer um estágio em laboratório. Eu acho a parte de pesquisa muito legal. Uhum. Embora nem sempre ela seja bem tratada, a parte de pesquisa é muito legal. E a parte de você
definir o seu projeto, definir quais que são as respostas que você quer. Tudo isso ajuda, essa parte metodológica, ajuda em outras coisas da vida. E, às vezes, pode até te despertar uma vontade de continuar na pesquisa, né? Porque a pesquisa é muito interessante, a pesquisa é muito legal. Eu acho, pelo menos, muito legal. Eu até penso também, de vez em quando estou pensando na empresa que a gente vai mudar para outro galpão e tal, eu fico pensando, putz, lá dava para eu botar vários protótipos, assim, fazer vários ensaios, porque eu acho essa parte muito legal, e eu vejo que na parte de aquecimento tem pouco estudo, né? E a parte de pesquisa é muito legal, só que o mais legal é você ter a parte de pesquisa aliado um pouco com a realidade do mercado de trabalho, com a realidade da necessidade, né? Sim. Não pegar... Então, é legal também procurar professores que estejam antenados nisso, né? Porque, às vezes, tem pesquisas que ficam muito só na parte da pesquisa, que você não consegue aplicar, que você não consegue tirar em prática. Tinha muita falta no que, às vezes, não tinha análise de custo nas pesquisas. Não tinha. É só fazer a pesquisa da tecnologia, não fazer análise de custo. Meu Deus, gente. Deixaria um pouquinho mais trabalhoso ali, né? É um saco fazer análise de custo, mas é importante. Mas é necessário. Para tu ver a viabilidade daquilo, né? Sim, porque senão tá fazendo... eles falam, não, tem que produzir conhecimento. Tudo bem, produzir conhecimento é interessante, mas... Tem que ver qual é a viabilidade daquilo ser aplicável, né? O que adianta tu chegar lá assim, não, eu encontrei um produto aqui que eu coloco e ele mata todas as bactérias, todos não sei o que. Tá bom, mas qual é o preço do produto? É R$1.000. Não dá, né? Então tem essa parte da aplicabilidade ali o que eu acho que é legal do campo é que ele dá uma visão um pouco mais sistêmica. Porque às vezes vou falar. Tipo assim, eu vou colocar, por exemplo, colocar determinado resíduo no concreto. Ou eu vou colocar determinado aditivo, que é uma borracha, por exemplo, eu trabalhei com adição de borracha em ligante. Eu vou colocar. Como eu estou colocando resíduo, a minha argamassa, ou meu ligante, é sustentável. Gente, para! Eu sou totalmente contra isso. Por quê? Porque para tu dizer que o negócio é sustentável, tem que fazer uma análise muito maior. Sim. Né? Ou então, se aquela análise está muito fora do teu escopo, se é muito difícil tu fazer aquela análise, é só pisar um pouquinho no freio na hora de dizer que é extremamente sustentável. Porque de repente não é, de repente tu estás trazendo aquele resíduo de um lugar muito longe, tu estás gastando para abritar aquele resíduo, tu estás liberando um monte de CO2 nessa fase de transporte, nessa fase de britagem, aí tu estás precisando usar mais cimento, às vezes, né? Eu estou usando esse resíduo, daí ele diminui um pouquinho a resistência, mas eu vou botar um pouquinho mais de cimento. Mas aí tu precisa minerar aquele material também. Então, tem muita coisa envolvida que, às vezes, a pesquisa, que nem tu fala, fica uma coisa, assim, muito simplificada, né? Analisa só... eu não acho que seja um problema você analisar só um contexto. Eu acho que é um problema você dá a falsa impressão de que você está analisando mais do que aquele contexto para analisar só a coisinha pequenininha. Porque se tu disser assim, eu achei um negócio que é muito legal aqui, ele mata todas as bactérias. Show. Agora, eu achei um negócio que é muito legal, ele mata todas as bactérias, ele é sustentável, ele é isso, ele é aquilo. Aí tu já começa a falar características que não necessariamente a gente tem que comprovar. É querer, parece que listar vantagens. Isso. Meio que forçando a barra, assim. Sim. Porque tem aquele negócio também da pesquisa que o cara não é um pesquisador, né? Ele é o defensor do resultado. O gladiador do resultado. É bem o cara isso mesmo. Eu já vi vários, esses resultados muito agradáveis, eu vou cortar essas resultados. É bem isso. Porque assim, o resultado negativo também é um resultado. Aí o Luiz, esse aí é o resultado negativo também é um resultado. E às vezes ele é bem importante porque às vezes tu apresentar um resultado negativo faria com que outras pessoas não ficassem batendo naquela tecla tentando fazer a mesma coisa que você já fez e já viu que não deu certo. Né? Mas eu já vi gente tentando justificar o resultado negativo. Tipo, a pessoa não provou, mas ela quer que... mas talvez não tenha provado por causa disso. É o defensor do resultado, entendeu? É tipo, tu começa a pesquisa já querendo aquele resultado, sabe?
Aí tu faz a pesquisa com fé, assim, que tu não vai chegar naquele estado, mas não, nem sempre chega, né? Nem sempre dá certo. Sim. Então tá dado os conselhos. Foi uns conselhos bem interessantes, assim, até tu... Tipo, foi legal, porque geralmente os conselhos são mais rápidos, mas tu deu uns conselhos muito bons, assim. Foi além. Os conselhos, se fosse bom, não se dava se vendia, né? Não, mas eu acho que é isso mesmo. O mais é aproveitar as coisas mesmo e aproveitar cada fase, né? Passa tão rápido. Mas é isso então, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença da Tainã, que veio compartilhar os seus conhecimentos. Originalmente era para ser ela e o marido dela, mas houve problemas de percurso. Meu marido só fez agora ali atrás. Passagem. Mas ainda assim. Mas vamos chamar ele para gravar aqui também. Outro dia, né? Não sim, agora, sim. Em outro episódio. Daí não vai ser. Daí a Thay aparece no fundo também. Eu passo se ela quiser participar também para contribuir com a história ali. Não, eu falo muito, daí se eu ficar falando, ele não vai, coitado, não vai falar nada. Mas o podcast nem foi longo, quanto tempo deu aqui? É que eu falo rápido, deve ter passado de 1h30. Não, deu 1h20 e poucos aqui. Não, mas então tá certo. Não esqueçam de dar o like, quem gostou do vídeo, comentar aí embaixo se tiver alguma dúvida pra gente ou pra Tainá. Sim. E acho que é isso, né, Guilherme? Siga a gente no Instagram também. Curte, só pra agradecer. Então tá bom, gente. Obrigada. Eu que agradeço, tá, vocês ali, porque é bem legal a gente relembrar algumas coisas também quando a gente fala pros outros. Tem coisas que a gente até esquece, né? Sim. Então é bem legal tá relembrando aí os tempos de faculdade. Foi bom também conhecer um pouquinho mais essa trajetória pós-sanitária. Porque a trajetória sanitária eu conhecia já. Então tá Mas é isso, então. Agradeço a todo mundo a presença. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Thay. Até a próxima. Até o próximo. Obrigada, meninos. Tchau, tchau.